Entre os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2026, o Departamento de Justiça americano concluiu a divulgação de 3 milhões de páginas, 2 mil vídeos e 180 mil imagens a respeito do famigerado caso Epstein. No entanto, o próprio governo americano confirmou que os nomes dos reais abusadores não constavam naqueles arquivos. Isso gerou uma grande suspeita popular e acusações públicas de que o governo estaria escondendo acontecimentos cruciais, fatos relevantes para proteger as grandes elites. Logo em seguida, poucas semanas depois, o ex-presidente americano Barack Obama, durante uma entrevista num podcast, deu uma declaração tanto quanto polêmica. O que ele disse foi o seguinte: a vida extraterrestre é real. Essa declaração foi tão polêmica que o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi obrigado a se pronunciar e ele até ficou um tanto quanto ofendidinho e disse que o Barack Obama estava divulgando informações sigilosas, mas que apesar disso, ele autorizaria o Pentágono a divulgar os arquivos a respeito dos OVNIs e da vida extraterrestre. Inegável afirmar que a divulgação dessas duas notícias representa de fato uma grande afronta ao sistema de crenças da humanidade, uma vez que ter acesso às informações sobre os bastidores ocultos das grandes elites e conjecturar sobre a possibilidade de vida extraterrestre são dois temas extremamente tabus. Mas mais importante do que entrar nas minúcias de toda essa situação é fazer as seguintes perguntas. Por que exatamente agora? Qual é o objetivo das lideranças quando elas permitem a divulgação dessas informações exatamente nesse momento da história da humanidade? Qual é o objetivo? Qual é o jogo por trás de tudo isso? Será que as lideranças, será que os controladores de fato querem que a humanidade tenha acesso ao verdadeiro conhecimento, às verdadeiras informações? Ou será que eles querem nos confundir para que nós não consigamos enxergar a realidade, mesmo quando ela esteja um palmo à frente do nosso nariz? Quer tentar entender melhor toda essa situação e tentar destrinchar junto comigo esse grande jogo de xadrez encabeçado pelos donos do mundo? Então, vem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no meu canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que, se você puder, me siga lá no Instagram do A Caminho de Casa e no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação também está sendo realizada por lá. Pessoal, antes da gente adentrar juntos no tema do vídeo de hoje, eu queria que vocês soubessem que esse vídeo não ia ser assim. No início de 2026, eu decidi que eu ia falar sobre o caso Epstein com vocês. Ia seguir por determinada linha de pensamento. Só que com o passar do tempo, eu fui entendendo que aquilo ali seria mais do mesmo. Eu, de fato, analisei alguns e-mails, oficiais desse caso, os e-mails trocados entre esse cara e as grandes lideranças. Eu entendi o que aconteceu ali. Eu também entendi que tem muita informação falsa na internet. Tem gente que divulga aumentando o que aconteceu, tem gente que, enfim, publica coisas que não aconteceram e assim por diante. Internet é isso, tem todo tipo de opinião, tem todo tipo de informação e cabe a cada um de nós, enquanto pesquisadores, filtrarmos, né? Mas aí eu procurei as informações oficiais, eu entendi a gravidade, de fato, de tudo aquilo, mas eu compreendi que falar sobre isso da forma como todo mundo está falando não vai levar a gente a lugar nenhum. Para quem não está entendendo o que é que eu estou falando aqui, quem é esse tal de Epstein, eu recomendo que você pesquise para que você entenda a gravidade de toda essa situação. Mas bem resumidamente,
esse Epstein, que é um dos temas do nosso vídeo, da nossa conversa aqui de hoje, era um cara que era muito influente nos Estados Unidos, enfim, a vida dele é um tanto quanto misteriosa, ele cresceu financeiramente demasiadamente, de uma forma também misteriosa. Muito jovem, ele já tinha sua empresa de orientação financeira, e ele chegou em lugares inalcançáveis para a grande maioria da população. Esse cara, ele cometia inúmeras atrocidades, ele fazia coisas que eu não posso falar aqui nesse vídeo, porque o YouTube pode cortar o meu vídeo, certo? Mas você pode imaginar os piores cenários possíveis, principalmente com relação a de mulheres e crianças, exploração, abusos, crimes de todas as espécies, coisas que até então eram tidas como teoria da conspiração. A divulgação dos arquivos oficiais do caso Epstein envolveu grandes nomes, grandes lideranças, pessoas que estão inseridas em vários campos institucionais, inclusive em campos religiosos e espirituais, como é o caso do Deepak Chopra, mas também tem nomes como o Trump, o presidente Trump, enfim, o Elon Musk. Tá cheio de nome, a verdade é essa. Ele tinha parceria, ele tinha aliança com muitas pessoas, a maioria delas pessoas de muito poder, pessoas muito influentes na nossa sociedade. E o que ficou muito claro é que esse pessoal possui, de fato, atitudes, comportamentos completamente criminosos e que não querem nem um pouco o bem da humanidade. Eu lembro que num passado remoto, quando a gente falava sobre determinados temas, né, que surgia algumas coisas para a gente pensar, para a gente conjecturar, surgiu até, né, os boatos oficiais de que as grandes estrelas de Hollywood usam uma certa substância que é obtida através da adrenalina das crianças para causar o rejuvenescimento, que a gente também não pode falar aqui porque o YouTube corta, proíbe, não se pode falar a verdade. Todo mundo achava que isso era teoria da conspiração. Jamais isso acontece, não quer isso. Se eu não vejo, não acontece. O mundo é o quintal da minha casa. O que não acontece aqui também não acontece em lugar nenhum. Esse povo é tudo doido, é conspiracionista. É muito tempo pensando, fica todo mundo enlouquecido. Aí começa a pensar nessas coisas absurdas. Pois é, o passado tempo veio nos mostrar que teoria da conspiração nada mais é do que as grandes verdades que as lideranças não querem que a humanidade como um todo tenha acesso e por isso elas rotulam como teoria da conspiração. A divulgação dos arquivos Epstein é a maior prova contemporânea disso. O que está contido lá, até recentemente, era visto como algo absurdo demais para ser real. E a população, no geral, sempre fechou os olhos para essas notícias. No entanto, o tempo, os acontecimentos estão trazendo que o mundo é muito mais complexo e muito mais bárbaro do que aquilo que nos contaram. Aí, veja que interessante. Logo após a divulgação dos arquivos do caso Epstein, logo após, poucas semanas depois, durante um podcast, o ex-presidente americano Barack Obama disse o seguinte: os extraterrestres existem. Eu nunca vi. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, mas eu confirmo que eles existem. Essa declaração de Barack Obama incitou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o Trump disse o seguinte: mas rapaz, o cara divulgou informação sigilosa, informação secreta, isso é um absurdo, só quem podia falar isso era eu, e pipipi, popopó, mas tudo bem. Já que ele falou, eu vou continuar falando. E eu vou autorizar o Pentágono a divulgar os arquivos sobre vida extraterrestre e sobre os OVNIs, né, para que a população no geral saiba e tenha acesso a essas informações. Mas veja que grande coisa, absolutamente curiosa. Dois grandes temas tabus, certo? Que é a possibilidade de vida extraterrestre confirmada oficialmente pelo grandão, pelo presidente dos Estados Unidos, e as minúcias dos bastidores das grandes elites e as atrocidades que essa galera comete,
sendo jogada para a humanidade as informações a respeito disso, como se não fosse nada, sendo jogada de todo jeito. Aí, lidem com isso, é isso aí mesmo que acontece. Eu não vou negar para você que quando o caso Epstein veio à tona e logo em seguida, num lapso de tempo muito curto, também chegou Trump dizendo que agora ia divulgar os arquivos sobre vida extraterrestre, eu fiquei impressionada com tudo aquilo que eu estava vendo. Porque, veja, até pouco tempo, isso aí era teoria da conspiração. Agora já era informação oficial. Então eu queria saber oficialmente o que é que acontece nesses bastidores dos grandes poderosos, né? O que é que essa galera realmente faz. E assim como eu, a grande maioria das pessoas que se interessou por esse assunto foi pesquisar, foi se aprofundar, foi ver quem é que estava numa cena, quem fez isso, quem fez aquilo, que realmente, pessoal, eu não estou diminuindo a barbaridade do que aconteceu. Eu estou tentando explicar a você o fenômeno de reação popular que acontece geralmente quando esse tipo de notícia é divulgada e confirmada oficialmente. Só que aí, no meio das minhas pesquisas, quando eu estava tendo acesso aos e-mails do caso e lendo, e assim por diante, eu me toquei do seguinte: caramba, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu estou reagindo como todo mundo está reagindo. Isso é um jogo. E eu estou jogando o jogo. Eu entrei no jogo. E eu caí na armadilha. Eu comecei a perceber que as pessoas, diante de uma divulgação tão importante como essa, elas se atrelam, elas imergem de fato na notícia. Elas ficam lá presas nos detalhes e tentando entender, e tentando investigar e procurando nomes e tal. E elas não prestam atenção na estratégia que existe por trás de tudo isso. Existe o seguinte fenômeno que a gente tem que entender. Essas pessoas, quando elas chegam em determinado patamar de poder, essas pessoas procuram fazer alianças em todos os campos institucionais. Eles querem se juntar, se aliar, não só com aqueles que podem lhes favorecer, mas também com aqueles que podem lhes prejudicar. Então veja só, se essa notícia sobre o caso Epstein foi divulgada, é porque permitiram, houve a permissão dessa divulgação. Porque ali, pessoal, estava todo mundo envolvido, desde o presidente dos Estados Unidos até o chefe da segurança pública, a pessoa que podia fiscalizar toda aquela situação. Se todos nós estamos sabendo de tudo o que aconteceu nesse caso Epstein, é porque alguém quis que a gente soubesse, ou um grupo quis que a gente soubesse. E a pergunta que fica é: por que eles querem que a gente saiba? O que é que eles querem com tudo isso? E veja só, logo em seguida essa bomba desses arquivos que foi jogada na humanidade para que a gente lide e entenda tudo isso, houve aquela declaração do ex-presidente dos Estados Unidos sobre a vida extraterrestre, logo posteriormente a declaração do atual presidente dos Estados Unidos, e todo mundo começou a pensar: essa narrativa é uma cortina de fumaça para esconder os arquivos do caso Epstein. E aí eu comecei a pensar: será mesmo? Será que o jogo não é muito mais profundo, não é muito mais complexo do que aquilo que fica óbvio, do que as aparências? Todas as vezes que essas notícias espetaculosas chegam ao conhecimento da humanidade, acontece um fenômeno. A humanidade se divide em dois grupos. Um grupo bem maior que junta aqueles que dizem o seguinte: eu não quero saber. Isso não muda em nada na minha vida. Saber essa informação não vai pagar minhas contas. Se eles querem esconder de mim o que realmente acontece, eu também quero que eles escondam. Porque isso não vai alterar em nada, isso não vai dar em nada. Então, eu só quero saber o que é que eu vou comer mais tarde, qual vai ser o meu jantar, como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar minha conta de energia. Não venha com essas notícias que eu não quero. E tem um grupo menor, que é o grupo dos curiosos, os mais interessados, né, que querem entender melhor como é que funciona esse mecanismo de poder, as informações oficiais, o que é que as grandes autoridades querem passar para a humanidade. Só que, no geral,
as consequências dessas divulgações geralmente terminam do mesmo jeito. Primeiro, as pessoas se acostumam. É muito rápido para as pessoas se acostumarem. Basta sair uma notícia mais quentinha, mais novinha. Quem foi o novo eliminado do BBB? Pronto, já esquece o caso Epstein, já esquece a informação do Trump e assim por diante. Segundo, tudo permanece do mesmo jeito. As pessoas envolvidas naquela situação, né, as grandes lideranças, permanecem lá, impunes, não acontece nada, nos mesmos cargos e assim por diante. E o terceiro e mais importante, acontece uma dessensibilização coletiva para certos assuntos. E é aí, exatamente aí, que eu quero chegar. Lembra que eu questionei você no início do vídeo, que eu comecei a pensar qual era o jogo por trás da divulgação dessas informações? É aí que a gente vai chegar. Saber dessas coisas é até interessante para a gente ter um nível de conhecimento, para a gente saber conversar com os nossos amigos sobre as novidades, né? Sobre a informação que está no hype e assim por diante. No entanto, a gente tem que ser mais inteligente do que a grande massa, que infelizmente não está pronta para entender esse nível de profundidade que a gente está conversando aqui. Veja só. Será que a divulgação dessas informações realmente foi para dar um ar de transparência por parte dos grandes governos para a população? Ou será que o que eles realmente querem é nos dessensibilizar para a verdade? Porque veja o que está acontecendo. Quanto mais séria é a informação, quanto mais verdadeiro é o conhecimento, mais eles empurram para a humanidade o conhecimento, a informação ou a notícia de todo jeito. Eles tratam, pessoal, como se não fosse nada. Porque essa galera, os controladores, os donos do mundo, eles entendem muito da psicologia humana. Eles sabem como a gente age, eles sabem como a gente pensa. Então, eles jogam as informações de todo jeito, para que a gente lide com isso. Parece que eles estão falando do aumento do preço do feijão. E a humanidade reage exatamente assim. A gente vai se dessensibilizando para certas coisas. A gente vai perdendo a noção do nível de importância de certos acontecimentos. E a gente vai tratando como se não fosse absolutamente nada, como se não significasse nada. Pessoal, divulgar os arquivos Epstein é confirmar oficialmente, são as grandes autoridades mundiais confirmando oficialmente que aquilo que a grande massa entende por teoria da conspiração é a realidade. É o mundo verdadeiro, é o que realmente acontece. Aí veja que jogada de mestre. Eles divulgaram os arquivos Epstein, né? 2 semanas depois veio Obama com essa declaração, aí veio Trump com essa declaração e foi divulgado pra gente do mesmo jeito que sim, os extraterrestres são reais. E eles falam como se fosse sobre o próximo festival que vai acontecer na nossa cidade. E como é que a população absorve isso? Exatamente assim, como se não fosse, como eu falei, nada. Eles criaram um processo de dessensibilização para a verdade, para a realidade, tão intenso em cada um de nós, que o que acontece é que, embora eles divulguem de fato a realidade, nós não estamos sensíveis para perceber a seriedade do que está sendo passado. Quanto mais importante é a notícia, mais jogada de todo jeito na sociedade ela é, pelos grandes detentores do poder, para que a gente trate aquilo como a gente trata qualquer outra coisa banal do nosso dia a dia. Nós estamos tão anestesiados, nós estamos com a frequência mental tão baixa, nós estamos tão dessensibilizados para a realidade, que por mais que hoje desça uma nave extraterrestre lá no Central Park, os aliens acenem para nós, eles façam coisas na nossa frente, ainda assim
a humanidade como geral não vai acreditar. Porque a história é a seguinte: não acreditem no que vocês veem, não acreditem no que vocês sentem, não acreditem nos sentidos de vocês. Acreditem nas informações, na narrativa dos órgãos de controle, das instituições oficiais. E aí eu faço uma pergunta para você. Por que você acha que eles permitiram que nós tenhamos acesso a uma tecnologia conhecida por inteligência artificial exatamente nesse momento da história? Que é um momento onde os fenômenos nos céus estão aumentando de forma gradual e absolutamente intensa. É um momento onde os líderes da segurança pública americana, os líderes das grandes instituições estão afirmando que, de fato, nós não estamos sozinhos. Por que vocês acham que eles permitiram que essa tecnologia chegasse para nós, onde absolutamente tudo pode ser manipulado, exatamente nesse momento da nossa história? Para nos dessensibilizar para a realidade, para nos confundir, para que a gente não saiba mais o que é verdadeiro e o que é falso, mesmo quando a verdade esteja diante dos nossos olhos. E o que acontece a partir daqui? O que acontece quando nós não conseguimos pensar por nós mesmos? O que acontece quando nós somos meros repetidores de narrativas? O que é que acontece quando informações de tamanha magnitude, como a possibilidade de vida extraterrestre, confirmada oficialmente pelos grandes poderosos, e quando eles liberam para a gente fatos que até ontem eram tidos como teoria da conspiração e que agora são confirmados como fatos absolutamente reais, chegam para nós e nós tratamos isso como se não fosse absolutamente nada, é só apenas a próxima notícia, e que vai vir outra depois dessa, e vai vir outra depois dessa, e nada disso tem qualquer relevância. Exatamente. A narrativa continua nas mãos dos controladores. E nós continuamos sendo guiados como gados, seres não pensantes. Esse processo de dessensibilização, esse processo de normalização do absurdo, do grandioso, do fantástico, do disruptivo, foi minuciosamente calculado, foi minuciosamente estudado, para que quando chegasse nesse momento da nossa história, acontecesse exatamente o que está acontecendo agora. Mesmo as lideranças falando, mesmo eles soltando aos poucos, de fato, as notícias que têm consonância, que têm ressonância com a realidade, as pessoas não acreditam. As pessoas estão completamente adormecidas, completamente em sono profundo. A grande questão, pessoal, é que a divulgação oficial dessas notícias muda tudo. Muda completamente tudo. Porque todos nós temos ciência de que o mundo, ele não é como nos contaram. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. As lideranças, os controladores, os donos do mundo, desde sempre sabiam que esse momento ia chegar. O momento da revelação. O momento em que a verdade vai ficar completamente descortinada. Ela vai ficar aparente aos olhos de cada um de nós. E nós vamos entender que aquilo que as nossas autoridades, o nosso pai, a nossa mãe, o padre da igreja, o pastor da congregação nos disse, não tem a ver com a realidade. Eles mentiram para nós porque alguém mentiu para eles. As lideranças sabem tanto que o cerco está apertando, porque foram avisados que esse momento ia chegar. Eles sabem tanto que o momento da revelação está batendo as portas, que até eles estão soltando as verdades aos poucos. Só que como eles acham que eles são os donos da parada, né, os donos do território, os donos do mundo, eles estão caindo atirando. O que é que eles estão fazendo? Eles estão intensificando o processo de dessensibilização coletiva, para que a humanidade não tenha noção do que está por vir.
Eles estão começando a falar sobre a possibilidade de vida extraterrestre, que o mundo não é exatamente aquilo que nos contaram, mas de uma maneira tão esdrúxula, de uma maneira tão empobrecida, que as pessoas não estão nem acreditando. Mas isso não é por acaso, isso foi absolutamente provocado. A gente tem que sair do jogo. A gente tem que olhar o jogo de cima, por mais atrativo que seja entender, né, as minúcias e os detalhes das situações que nos são apresentadas, a gente tem que entender o porquê e o pra quê daquilo ali naquele momento. Pessoal, tudo o que as grandes lideranças fazem é para nos testar, para sentir a reação do coletivo, assim como aconteceu lá em 2020, vocês lembram? Aquilo ali foi um grande teste social para ver até onde nós nos permitimos sermos controlados. Da mesma forma está acontecendo agora, só que agora através de um outro viés, através da divulgação de certas verdades. Eles estão estudando como é que a humanidade reage a isso para calcularem o próximo passo, até o momento que a realidade será mostrada para todos nós de uma forma completamente abrupta. E aquelas pessoas que ainda têm crenças religiosas muito enraigadas, aquelas pessoas que têm um pensamento completamente ortodoxo, que acreditam e batem o pé firmemente que o mundo só é aquilo que a gente vê, que o mundo não passa do quintal da nossa casa, elas vão sofrer muito, elas vão sofrer absurdamente. Porque muito em breve, o verdadeiro mundo vai se apresentar para cada um de nós. A divulgação dos arquivos Epstein e a confirmação oficial pelo ex-presidente dos Estados Unidos e pelo atual presidente de vida extraterrestre é a batida do martelo que faltava para que todos nós entendamos de uma vez por todas que a verdade até ontem era conhecida por teoria da conspiração. Quantas verdades vão ter que ser descortinadas nos nossos olhos para que a gente entenda de uma vez por todas que a realidade é bem diferente do que aquilo que a gente estava acostumado. Lá atrás já nos disseram que aquele que busca a verdade será libertado. E eu vou terminar esse vídeo com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Por que agora? Por que a divulgação dessas informações exatamente agora? O que é que eles sabem que nós não sabemos? O que é exatamente que está por vir? Se você não sabe, eu tenho certeza que as lideranças sabem. E elas vão tentar nos manipular mais uma vez para que nós fiquemos insensíveis para a realidade e para que nós não consigamos enxergar aquilo que está à nossa frente. Eu acho que eu sei o que está por vir. Eu tenho quase certeza que eu sei. Mas eu não vou dizer não. Eu só vou dar uma dica. Busquem conhecimentos. Um beijo e tchau.